Dia 29 de janeiro. São Francisco de Sales, 1622. São Francisco, o grande apóstolo do seu tempo, modelo perfeito de santidade, protótipo de bispo e sacerdote, nasceu em 1567 no castelo de Sales, próximo de Annecy, na Savoia. Os pais eram de alta nobreza e muito religiosos. Antes do nascimento do filho, já o tinham consagrado a Deus. A mãe Francisca pedira a Deus que antes a privasse do prazer de ser mãe, do que permitir que desse à luz uma criança que tivesse a infelicidade de ser um inimigo do seu Criador. A condessa velou com o máximo cuidado pela educação do filho, que, apesar do nascimento prematuro e da constituição fraquíssima, se desenvolveu admiravelmente. O menino ia com ela à igreja e, pela palavra e exemplo, implantou no coração do filhinho profundo respeito à casa de Deus, amor à oração e ao culto divino. Frequentemente lhe fazia uma leitura da vida dos santos, condimentando-a com instruções adequadas. Francisco devia acompanhá-la até nas visitas que fazia aos pobres e doentes, e era quem dava as esmolas aos necessitados. Com uma docilidade admirável, o menino aceitou as medidas educativas da mãe. De tenra idade ainda, já era amigo da oração, sincero no falar e agir e compassivo com os que sofrem. Tendo chegado o tempo do menino entregar-se aos estudos, houve divergência entre os pais. Enquanto a mãe, receiosa de expor o filho a perigos espirituais, opinava dever administrar-lhe o ensino em casa, e para este fim tratar professores particulares. O conde era de opinião que Francisco devia fazer os estudos no colégio no meio de companheiros da mesma idade. Bem sabia que o estímulo muito favorece o progresso nas ciências. Tendo 6 anos, Francisco frequentou o colégio de Rocheville e mais tarde se matriculou em Annecy. Os professores ficaram admirados do talento privilegiado do aluno. No meio dos trabalhos escolares, Francisco não se esquecia das práticas religiosas. Oração e leitura espiritual eram-lhe companheiras inseparáveis. Bastante preparado nas matérias propedêuticas, era da vontade do pai que o jovem estudante seguisse para Paris com o fim de completar os estudos. Prevendo a separação do filho, a condessa redobrou os esforços para confirmá-lo na prática das virtudes, mas que nunca lhe recomendou o amor de Deus, a oração, a fuga do pecado e das más ocasiões. Muitas vezes lhe dizia: meu filho, prefiro ver-te morto a saber um dia que cometeste um pecado mortal. Em companhia de um sacerdote a quem o cuidado paternal o tinha confiado, dirigiu-se Francisco à capital. Há algum tempo estudou retórica e filosofia no colégio dos jesuítas. Mais tarde frequentou a academia, onde praticou os exercícios de equitação, esgrima e dança. Exercícios estes que fazia não por inclinação, mas para obedecer à vontade do pai. Além disto, dedicou-se aos estudos das línguas orientais e da teologia. Terminados os cursos em Paris, por ordem do pai, seguiu para Pádua, onde devia ainda estudar direito civil e eclesiástico. Em todos os lugares, Francisco se distinguiu vantajosamente entre os companheiros e para todos era modelo de virtude. Para se conservar no meio de tantos perigos, o jovem estudante recebia semanalmente a Santa Comunhão e, em Paris, na igreja de Santo Estevão, fez em honra de Nossa Senhora o voto de castidade perpétua. Este mesmo voto, mais tarde, renovou no Santuário de Loreto e guardou fielmente até o fim da vida. Sem que o soubesse, encontrou-se numa ocasião na casa de uma pecadora. Quando, porém, percebeu quais eram as intenções da mesma, cuspiu-lhe na cara e fugiu. Não com tanta facilidade pôde desvencilhar-se das tentações com que o demônio atormentava. A paz que até então o acompanhara deu lugar à tristeza, a uma aridez quase insuportável. Por fim, martirizou-o a ideia de estar abandonado por Deus, de não haver possibilidade de salvar sua alma. As orações, mortificações e práticas de piedade figuravam-se-lhe meros sintomas de hipocrisia e de valor ilusório. Esses tormentos influíram-lhe desfavoravelmente na saúde. Com o apetite perdeu a boa disposição, o sono e bom humor. Por entre lágrimas e suspiros queixou-se a Deus de sua triste sorte.
As seguintes palavras são a expressão fiel do que sua alma torturada sentia. Ó meu Deus, teria eu então perdido a vossa graça depois de ter tantas vezes experimentado o vosso amor, a vossa misericórdia? Santa Maria, Mãe de Deus, seria eu excluído da glória celestial? Não permitais, peço-vos, que seja condenado a vos amaldiçoar e blasfemar no inferno. Passou também esta tempestade, e Deus se dignou de livrar seu servo da pesada cruz que o oprimia. Um dia Francisco entrou numa igreja onde avistou uma imagem de Nossa Senhora. Debaixo da imagem leu a oração de São Bernardo. Lembrai-vos, Altíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a vós tem recorrido fosse por vós desamparado. Essas palavras foram-lhe um bálsamo para o coração. Prostrado de joelhos, recitou com muito fervor a mesma oração, renovou o voto de castidade e acrescentou a seguinte declaração: Ó minha Senhora e Rainha, sede minha intercessora junto de vosso Filho, perante o qual não me atrevo a comparecer. Queridíssima Mãe, se tiver a infelicidade de não amar a Deus no outro mundo, alcançai-me a graça de amá-lo tanto mais enquanto aqui estou. Feita esta oração, Francisco entregou-se sossegadamente à divina providência, e desde aquele dia cessaram as insídias e perturbações diabólicas, e tornou a voltar-lhe a paz e tranquilidade, e com ela a saúde do corpo. Grato a Maria Santíssima, o santo devotou-lhe ainda mais amor, e não cessou de proclamar-lhe a grandeza, o poder e misericórdia. A seguir a vontade do pai, Francisco, terminados os estudos, havia de voltar para a terra natal, assumir o cargo de senador de Chambéry e unir-se em casamento a uma fidalga da casa de Savoia. Francisco manifestou então o desejo de ordenar-se, resolução para a qual solicitou o consentimento dos pais. Conseguiu com muita dificuldade e, depois de longa resistência, o bispo Cláudio de Genebra administrou-lhe o sacramento da ordem, e do Papa recebeu a nomeação de preboste da Igreja de Genebra. Incumbido pelo prelado da pregação de missões nas regiões do bispado, onde a heresia calviniana conseguira tomar pé, o neopresbítero dedicou-se à obra com todo o ardor. É incalculável quantos sacrifícios, perigos, perseguições se ligaram a essa difícil missão. Os hereges, vendo-se atacados com vigor e desmantelados os seus argumentos, votaram ódio ao missionário e planejaram-lhe a morte. Deus, porém, protegeu seu ministro, e este levou a obra da conversão dos hereges para dentro da cidade de Genebra. Corajosamente se dirigiu ao chefe do calvinismo, Beza, convidando-o a abjurar o erro. Beza convenceu-se da verdade da Igreja Católica, mas não se animou a voltar para a casa paterna. Melhor resultado teve em outros lugares. 72.000 calvinistas abandonaram a seita e voltaram para o seio da Igreja Católica. Pela morte do bispo Cláudio, a administração da diocese passou para Francisco. A nova dignidade fez ressaltar ainda mais as virtudes do jovem prelado. Impelido por um zelo verdadeiramente apostólico, Francisco visitou a pé toda a diocese, visto que o conselho da cidade tinha-lhe cortado todas as subvenções. Aos fiéis exortava a perseverança e a prática do bem. Aos hereges, com paciência e mansidão, mostrava-lhes os erros, e em toda parte estabelecia o culto da Igreja Católica. Mais de uma vez convidou os mais eminentes oradores do calvinismo para uma discussão pública. Porém, nenhum deles teve a coragem de medir-se com o bispo católico, conhecendo-lhe a força de argumentação. Nas horas vagas, compôs belíssimos livros de assuntos religiosos, que têm sido e até hoje são muito apreciados. Fundou a Congregação Feminina da Visitação de Nossa Senhora, que obteve a aprovação apostólica e achou a mais aceitação entre o povo católico. Durante 20 anos, tinha dirigido os destinos da diocese, e grandes foram os merecimentos de sua hábil e prudente administração, quando Deus houve por bem chamar o fiel servo à eterna recompensa. Negócios urgentes requereram a presença do bispo em Lyon durante os dias de Natal, quando lhe sobreveio uma grave doença. A repetidas torturas seguiu-se uma congestão que o privou do uso dos membros, exceto a língua. Entre os primeiros que o visitaram achavam seus padres jesuítas, aos quais disse:
Estais me vendo num estado em que de nada preciso, a não ser da misericórdia divina. Peço que me alcanceis pela vossa oração. Perguntado por um deles se estaria pronto a sujeitar-se à vontade de Deus, se ele lhe determinasse a morte, respondeu: É bom esperar no Senhor. Para mim, aquela hora é como qualquer outra. Deus é o Senhor, que ele de mim faça o que bem lhe parecer. Nunca tive vontade diferente da sua. Dito isto, fez a profissão de fé na presença de muitas pessoas para assim testemunhar que sempre viveu na fé católica e nela queria morrer. Os santos sacramentos recebeu-os com muita devoção. Durante os dias da doença, permaneceu em contínua oração. Frequentes vezes rezava os seguintes versos dos Salmos: Meu coração e minha carne alegraram-se no Senhor. Por toda a eternidade hei de cantar as misericórdias do Senhor. Quando comparecerei diante da vossa face? Ó meu Deus, meu desejo a vós se dirige, e meus suspiros vós os conheceis. Meu Deus e meu tudo, meu desejo vai às colinas eternas. Purificai-me, Senhor, dos meus pecados, tirai de mim a minha culpa e purificai-me cada vez mais. Senhor, se faço falta ao vosso povo, não recuso o trabalho. Sou um servo inútil de quem nem Deus nem o povo têm necessidade. Entretanto, na agonia perdeu a fala. Os circunstantes de joelhos rezaram a ladainha de todos os santos. Quando chegaram à invocação, santos inocentes, rogai por ele, Francisco exalou sua bela alma. Era o dia 28 de dezembro de 1621. O santo tinha chegado à idade de 56 anos. O coração do santo bispo foi solenemente transportado para o convento da Visitação em Lyon. O corpo descansa no convento da mesma congregação em Annecy. Os milagres com que Deus glorificou o túmulo do seu servo são numerosos. O próprio Papa Alexandre VII, que em 1665 inseriu o nome de Francisco no catálogo dos santos, por intercessão do mesmo ficou livre de um mal incurável. A bula da canonização enumera entre os milagres provados e documentados a cura de um cego de nascimento, de 4 paralíticos e a ressurreição de 2 mortos. Em 1923 foi declarado doutor da Igreja e padroeiro da imprensa e dos jornalistas. Reflexões. Primeiro, São Francisco de Sales era de índole irascível e intratável. A ira é um vício muito comum, mesmo entre os cristãos. Muitos que se irritam por qualquer coisa e se excedem em palavras ásperas ou mesmo blasfêmias, conhecendo o seu defeito, em vez de o combater, como fez São Francisco, se desculpam dizendo: Este é meu gênio, não está em mim conter-me, sou muito nervoso, etc. São desculpas do egoísmo, da preguiça e do comodismo. A ira é um dos vícios mais perigosos e causadora de muitos pecados. Se notarem em ti uma inclinação para essa paixão, não te desculpes com teu gênio, mas trata de modificá-lo, embora muito te custe. Observa o conselho de Santo Agostinho que diz: Se a ira te tentar, resiste-lhe fortemente e não te deixes arrastar a imprudências e excessos no falar e castigar. Acalma-te primeiro para então depois falar e castigar. A ira deve obedecer à tua vontade e não vice-versa. Cada um de vós, diz São Tiago, seja pronto para ouvir, porém tardo no falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Capítulo 1, 19. 2. São Francisco de Sales é o padroeiro da boa imprensa. A imprensa é uma potência para o bem e para o mal. É uma das mais belas conquistas do gênio humano. Infelizmente, o inimigo do homem, o espírito das trevas, apoderou-se desse belo invento, fazendo dele uma arma formidável para ferir de morte as almas remidas pelo sangue de Cristo. Cidade e país não há onde a majestade das trevas não tenha ministros, adeptos e apóstolos que, servindo-se da imprensa, infiltram nas almas o veneno da impiedade, da incredulidade, da superstição, da imoralidade. A má imprensa é o polvo que adstringe a humanidade num amplexo aspichador. Cooperador da má imprensa, missionário desta empresa satânica é todo aquele que a favorece e suborna pela leitura, pela compra, pela colaboração e pelo auxílio material. Houve quem dissesse que São Paulo, se voltasse ao mundo, se dedicaria à missão da boa imprensa.
Como católico, deves combater a má imprensa e, em hipótese alguma, concorrer para que tome maior incremento. Pelo contrário, deves ser amigo e apóstolo da boa imprensa. A má imprensa representa a causa de Lúcifer. A boa imprensa é a defensora da causa de Cristo.